Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma quarta-feira cheia de vitória para a glória do nome do Senhor. Queridos, eu quero fazer um pedido a vocês para que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva e ative as notificações de vídeo clicando no sininho, né? Deixe o seu like aí nos nossos vídeos e nos ajude a manter o canal aí no YouTube, né? Você curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo e também compartilhando, você vai estar nos ajudando a manter o nosso canal aqui e também ajudando-nos a levar uma palavra de Deus aos corações de outras pessoas que estão necessitadas. Nós contamos com a sua ajuda em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus no livro da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que um diamante perfeitamente cortado e polido tem muitas facetas e cada uma reflete a luz. Juntas cintilam com fascinante beleza. Sob vários pontos de vista, o diamante ostenta uma glória que o distingue de todas as outras gemas. Assim é a fé. Ela também possui muitas facetas. Uma delas é a compreensão, ou seja, os olhos da fé. Outra é das obras, ou seja, a mão da fé. A fé encerra em si também o elemento da crença e da confiança. Meu querido irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, consideremos esse aspecto da fé segundo nos é apresentada nessa declaração. O escudo da fé. Nosso texto põe diante de nós o quadro de um antigo guerreiro que sai ao encontro do inimigo, protegido pelo escudo. O apóstolo São Paulo aqui, ele indica que devemos enfrentar os nossos inimigos espirituais tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o nosso arqui-inimigo Satanás, ele ataca sempre no ponto mais fraco do ser humano. O inimigo, ele não vai te atacar aonde você está mais fortalecido, mas ele vai te atacar no ponto mais fraco que você tem. Ou seja, o inimigo sabe muito bem quem somos nós. O inimigo conhece todos os seres humanos, porque a maioria dos homens um dia serviu a ele, um dia fez o que ele mandou. Um dia o homem já foi escravo do diabo e ele sabe muito bem qual é o ponto fraco de cada ser humano. Veja que quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo lá no deserto, Jesus estava há 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus estava jejuando. Então, com certeza, o que mais o Senhor Jesus Cristo precisava naquele momento era do alimento, né? Era da água também, ele precisava, porque ele estava há 40 dias e 40 noites jejuando. E o diabo, ele foi no ponto mais fraco de Jesus, que ele sabia que se tocasse naquele ponto, ele poderia obter êxito, mas só que ele quebrou a cara. Ele foi lá no ponto fraco de Jesus, mas ele quebrou a cara. Ele foi lá e disse:
se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que ele disse isso? Porque Jesus estava com fome. Com certeza, Jesus estava com fome. Mas o Senhor Jesus Cristo usa a palavra de Deus para desbancar, destronar o diabo e derrotá-lo. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Então, queridos irmãos, o diabo ele procura nos acertar no ponto mais fraco que existe dentro de nós. Ou seja, ele toma como flechas palavra de desânimo também. Porque muitas das vezes nós temos esse ponto fraco. Muitas das vezes nós não nos sentimos bem quando alguém profere uma palavra de desânimo para conosco. E às vezes nós ficamos até chateados. E o diabo, ele sabe, ele toma como flechas palavras de desânimo e também de crítica. Ele pega as flechas inflamadas da dúvida e condenação, bem como calamidade e circunstâncias adversas de todas as espécies. As tentações e decepções de muitas naturezas são atiradas contra nós de todos os ângulos. Tais setas devem ser enfrentadas pela fé. O escudo que as torna a todas de nenhum efeito. Vamos observar aqui uma declaração que alguém fez. A presença do Pai acompanhava Cristo e nada lhe sucedia sem que o amor infinito o houvesse permitido para a bênção do mundo. Aí residia o seu e o nosso motivo de conforto, onde, no amor do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito que existe no coração do Senhor Jesus Cristo para trazer grandes benefícios e conforto para a nossa alma. Quem está imbuído do Espírito de Cristo, habita com Cristo. Tudo o que lhe sucede vem do Salvador, que o circunda com sua presença. Nada o pode atingir sem permissão do Senhor. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas essas coisas, todos esses dardos inflamados do maligno que vêm para nos atingir, nós podemos transformar tudo isso em um bem para a nossa alma. Nós podemos pegar as coisas adversas e transformá-la em benefício para a nossa vida. É porque muitas das vezes nós somos sucumbidos por tantos problemas e dificuldades, porque nós não tomamos uma iniciativa de transformar aquela crise em um benefício para a nossa vida. Se nós usássemos o escudo da fé, ou seja, a esperança e também a palavra e a oração diante da presença do Senhor, nós sempre usaríamos, meus queridos irmãos, as tentações, esses dardos inflamados do diabo que vem contra nós. Se nós pegássemos esse escudo da fé, ou seja, o escudo da fé está relacionado com a esperança, com a palavra de Deus e também com a oração. Por quê? Porque a fé, ela vem através da palavra de Deus. Nós obtemos a fé através da palavra. O apóstolo Paulo, ele disse que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra gera fé dentro do nosso coração. E essa fé nós podemos usá-la como escudo, ou seja, a palavra de Deus como escudo para nos defender das astutas ciladas do diabo e também os seus dardos inflamados.
né? Esses dardos inflamados que nós defendemos com muita força. Quando nós usamos a fé, usamos a palavra de Deus, nós defendemos-nos e tornamos-nos vitoriosos, porque a palavra de Deus, ela é toda poderosa. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é toda poderosa, e quando nós usamos a palavra como escudo para nos defender dos dardos inflamados do maligno, nós nos tornamos vitoriosos diante de tudo isso, e podemos usar essas dificuldades, esses dardos que vêm para nos atingir, nós podemos usar e transformá-los em um benefício para a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela é toda poderosa, e nós podemos transformar as lutas, os problemas e as dificuldades em um bem para a nossa alma. E podemos dizer que admirável escudo, né? Cultivemos hoje a consciência da presença do Senhor, nosso Deus, conosco. Os recursos do amor, do perdão e da salvação de Deus são ilimitados. Escute só o que diz, né, o nosso sermão, a nossa mensagem de hoje. Entenda que os recursos do amor, do perdão e da salvação de Deus são ilimitados. E isso aqui produz para nós vitória sobre vitória e sobre todos os nossos inimigos. Cristo nos ensinou a repartir com os outros essa vida abundante. E isso, quando nós somos vitoriosos, o que nós devemos fazer, o dever que temos para com o nosso semelhante é ajudá-los a viverem também uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia da graça de Deus, cheia do amor, do perdão e cheios de fé, para a glória do nome do Senhor, para que todos tenham uma vida abundante e sejam vitoriosos diante das adversidades e dos problemas que virem contra todos nós. Queridos, temos que aumentar o bem que fazemos ou que estamos fazendo. Aumentemos o escopo do nosso serviço ou de nosso serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Erguemos o sol radiante, além do nevoeiro que às vezes nos envolve, para que possamos dizer a Deus, como fez o salmista: em qualquer tempo que eu temer, confiarei no Senhor. A confiança, ela anda de braços dados com a esperança, a fé e o amor. Então, quando nós usamos isso para o nosso benefício, nós nos tornamos guerreiros de Cristo e mais do que vencedores, vitoriosos. Por quê? Porque a palavra nos dá vitória diante de todos os problemas. A fé, ela torna-se como um escudo, ou seja, ela é o escudo que nós defendemos a nossa vida, a nossa família, os nossos semelhantes das investidas de Satanás. Quando ele lança as suas calamidades, quando ele lança as circunstâncias adversas, quando ele lança as suas flechas do desânimo, quando ele lança a crítica, quando ele coloca dúvida em nossos corações, quando ele tenta nos condenar, nós usamos o escudo da fé para defender esses dardos inflamados, para que não possam afetar a nossa mente, para que eles não possam afetar o nosso intelecto e levarmos a uma frustração. Queridos, se você entendeu a palavra do Senhor, com certeza hoje você vai usar essa fé proveniente da palavra como escudo para se defender de todas essas coisas e ser vitoriosos em nome de Jesus, para a glória do nome de Deus.
Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis na vida, na terra. Nós estamos vivendo dias de terrores. E isso acontece, meus amados irmãos, em muitas áreas da nossa vida hoje. Nós sabemos que o momento que nós estamos passando não é muito bom. Muitas pessoas têm perdido até a esperança. Muitas pessoas têm perdido até mesmo a fé. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você colocar a palavra de Deus como a primazia no teu coração, e você colocar toda a sua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza as adversidades do tempo presente não irão sucumbir à tua alma, não irão destruir os teus planos e os teus propósitos. Se você confiar em Deus, colocar a palavra de Deus em prática, nenhum tipo de terror afetará o teu psicológico. Por quê? Porque a palavra, ela se transformará num grande escudo que te defenderá de todas essas investidas, e você jamais será abatido, jamais você será sucumbido, jamais você será atingido por esses dardos inflamados do maligno. É certo que o diabo hoje tem usado de muitas artimanhas, ele tem usado muita coisa para destruir os seres humanos, colocando medo, colocando pavor, colocando terror, colocando tantas coisas para deixar a pessoa louca. Ele está tentando invadir o psicológico do ser humano, consciente do homem e da mulher, para tentar levá-los à loucura. Meus queridos irmãos, mas a palavra de Deus, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, o texto que nós lemos e tomamos como base para a nossa mensagem hoje. Paulo disse: tomem sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a fé é confiança. Quem tem fé tem confiança, e quem confia espera. E quem espera tem esperança, com certeza, né? Mas você coloque a sua fé em prática, a sua confiança no Senhor, pois a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista também disse: confia no Senhor, anima-te, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Descanse no Senhor. No Salmo 46 e o verso 10, o Senhor Jesus Cristo usa a boca do salmista e ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória ao nome de Jesus. Jesus está dizendo: calma, aquieta-te, tenha paciência, fique tranquilo, não se perturbe, não arranque os cabelos da cabeça, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, acalenta o teu espírito, porque eu sou Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem o controle da sua vida, Ele tem o controle total da sua vida. Então descansa no Senhor, anima o teu coração, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não se desanime, não se desespere, não permita que as palavras maldosas, não permita que as palavras cheias de terror, palavras macabras, palavras de medo, atormente a tua alma. Não permita. Use o escudo da fé. Use a sua fé, ou seja, a sua credibilidade no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E com certeza, nenhum dado do diabo vai atingir o seu psicológico, vai atingir a tua alma, vai atingir o seu subconsciente, porque você está protegido em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor.
e a vitória chegará para a glória do nome de Deus. Deus te abençoe, querido. Eu quero orar por você. Querido Deus, ajuda-nos a não desviar os nossos olhos da cruz e entender os seus grandes benefícios para as nossas vidas. Pai, abençoe os nossos ouvintes, meu Senhor. Ensina eles, meu Senhor, a usar corretamente o escudo da fé, para que eles possam estar protegidos, guardados e abrigados, meu Senhor, contra todos os dardos inflamados do maligno, para que eles possam ser vitoriosos, como disse o apóstolo São Paulo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos deu vitória. Queridos, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que você tenha um dia excelente na presença de Deus e um dia cheio de vitória para a glória do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.